Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, em nome da Secretaria de Educação. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. E hoje o nosso tema, Idades dos Metais. Nós estamos ali naquele período ainda depois do Paleolítico, Neolítico, é continuidade das aulas. Poxa, venham junto, embarquem nessa, vamos estudar e aprendermos juntos esse conteúdo. Nossos objetivos de aula. Vamos identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana, sua historicidade. Analisar o significado dos mitos de fundação, apontar as características que definem a idade dos metais, reconhecer a idade dos metais como divisão historiográfica para a localização do tempo, respeitando as especificidades e entender que a idade dos metais não pode ser utilizada para todas as civilizações em todo momento. Significa, por exemplo, que os egípcios poderiam estar dominando a técnica do bronze, mas de outros povos, por exemplo, a China estaria em outro período com outro tipo de metal. Vamos estudar todas essas questões. A evolução dos metais, que metais os homens aprenderam a dominar, por que o cobre, depois o bronze e, por último, o ferro. E para a gente começar nossa aula, uma discussão atual, o famoso aço, vamos discutir sobre isso, essa imagem que nós vamos agora começar a discutir aqui. Qual foi o primeiro metal dominado, então, pelo homem? Eu trago mais uma dúvida para vocês. Como dominar o metal traria vantagens para um povo em relação aos outros que não sabiam dominar a técnica da metalurgia? Dominar o metal, aprender a técnica da metalurgia, era uma técnica apurada, um conhecimento muito importante e muito difícil, inclusive. Não eram todos os povos que conseguiam fazer. Eu trago para vocês uma imagem atual. Como o professor Roberto falou, o aço, considerado um dos metais mais resistentes. E, inclusive, por exemplo, os containers, que também é de aço, a durabilidade de vida deles é de 100 anos. Imagine um aço durar 100 anos. A Torre Eiffel, construída em 1889, foi os primeiros monumentos construídos com aço, né? E, inclusive, era considerado um dos maiores arranha-céus, muito alto naquela época. Era o primeiro, era o prédio mais, não era um prédio, um monumento, mas uma das construções mais altas dos seres humanos. Depois, demorou um tempo para ser batido, com os prédios ali de Nova York, os arranha-céus de Nova York. Na próxima imagem, eu mostro para vocês a construção da Torre Eiffel. Teve toda uma discussão, o nome Eiffel, inclusive, vem do seu próprio desenhista, né, que ganhou uma espécie de um concurso. Ele era, na verdade, uma obra, olha que curiosidade, para ser desmontada, inclusive, e ser levada junto com um parque de exposição. Era muito comum as pessoas fazerem exposições de máquinas, invenções, tecnologias, lá no século XIX. E a Torre Eiffel foi pensada para ser uma espécie de uma abertura, um portal, para as pessoas passarem por baixo e visitar as máquinas agrícolas, as máquinas industriais, todas as invenções da época. E nisso, quando o pessoal viu o tamanho da grandiosidade, perceberam, nossa, mas não dá para nós desmontar a Torre Eiffel daqui 3 meses e levar para outro lugar. Ficou como uma espécie de homenagem à história da França, por exemplo, a Revolução Francesa, a história, um dos maiores, e virou uma espécie de um símbolo do aço, uma liga metálica construída já com outro conhecimento. E olha como demorou, nós vamos estudar a idade dos metais lá na Antiguidade. Nós vamos falar de ferro há 1.200 anos antes de Cristo. Olha quantos anos o homem demorou para aprender a dominar o aço, só no século XIX. Por exemplo, o Titanic também, que é considerado um dos navios, tinha aquela famosa frase, né, que o capitão falou e tudo mais. Pois é, por que o capitão acreditava que ninguém derrubaria aquele navio? Porque ele é feito de placas de aço. Só esqueceram de avisar ele que as placas precisam ser parafusadas e o iceberg é exatamente ali que conseguiu derrubar. Ou seja, tudo também tem o seu ponto. Aqui está na construção da Torre Eiffel, apontando as características, tudo que foi feito, os fundamentos, todo o ponto ali onde foi levantada, utilizavam para sua construção, então, o aço, inclusive com rebites, uma tecnologia bem característico da época. Rebites não é parafusado, ele é apontado. Tem todo um cuidado, né? Porque por mais que é aço, também se deteriora. Assim como tudo, como diz o outro, todos os metais, né? Passam por corrosão. Então tem todo um cuidado para pintura e tal, para manter uma construção, uma manutenção a cada 3 anos, para conseguir manter a Torre Eiffel, como diz o outro, ainda de pé.
Agora é com vocês, hein? Afinal, que construção é essa das fotografias? Segundo a explicação de que metal ela foi produzida, era algo novo na época. Vamos ver quem que estava atento à nossa aula aí. Daqui a pouquinho nós voltamos e vamos corrigir essa junto com vocês.
Voltei, galerinha. E aí, o que vocês responderam nessa? Afinal, que construção é essa das fotografias? Segundo a explicação de que metal ela foi produzida, era algo novo na época? Muito bem, é a Torre Eiffel, símbolo de turismo na França, hoje um dos maiores pontos turísticos, inclusive, do mundo. Ela foi construída com aço forjado, é uma liga metálica muito resistente, mais resistente que o ferro. E por que ela demorou tanto para ser construída? Porque o aço precisa de grandes fornos, de grandes temperaturas, mais que o ferro ainda. Por isso que o aço foi um dos últimos metais dominados pelo ser humano. E mais leve, para resistir ao vento. Sim, o aço é uma invenção do século XIX. Olha quanto tempo. Agora nós vamos entrar lá na história e vamos falar dos primeiros metais. E olha que interessante como que o homem demorou tantos anos para aprender a dominar o aço. O professor Roberto falou dos containers de aço, eles têm uma durabilidade de 100 anos. Tive a oportunidade de visitar um museu expedicionário aqui na capital e tinha capacetes dos soldados que foram para a Segunda Guerra Mundial, soldados brasileiros, de ferro, que já estava corroindo, já estava passando por um processo de corrosão. E olha que interessante, então o ferro, isso que está guardado, né? Não pode nem flash, como diz o outro, né? Tem todo um cuidado de preservação, também estava passando um processo de corrosão. Então todos os metais passam por um processo. E o aço tem uma durabilidade impressionante. Não é infinito, como eu já ouvi falar, mas ele tem uma longevidade impressionante. Já ouviu falar em idades dos metais? Essa é a nossa aula de hoje. Quando o homem aprendeu a dominar os metais? Quais os metais o homem aprendeu a fazer? Primeira questão, vamos retomar alguns pontos das aulas passadas. Discutimos sobre a pré-história, 2 milhões, depois com a invenção da escrita, começa o período da história, falamos que é uma visão tradicional, uma divisão tradicional, que inclusive nós temos os nossos pontos de discussões. Falamos também que havia uma divisão tradicional da pré-história, colocado como paleolítico, neolítico, na aula passada estudamos o neolítico, o surgimento das cidades. E depois nós tínhamos aqui as idades dos metais, né? De 5.500 a 2.000, idade do cobre. E aí nós começamos então a discutirmos esse período da idade dos metais, o cobre, o bronze e o ferro, por último, vamos entender por que essa sequência, inclusive, né? Então assim, e que mesmo assim nós temos que ter um cuidado muito grande. Não significa que todas as civilizações passaram com o mesmo período, com as mesmas invenções. Por exemplo, os egípcios estavam dominando um determinado metal, por exemplo, o cobre, lá por 2.000 anos antes de Cristo. Diferente dos chineses ou os japoneses, que estavam começando um outro processo, inclusive os japoneses ainda nesse período neolítico ainda, com a idade das pedras. Então não é uma idade que pode ser aplicada para todos os povos ao mesmo tempo. Temos que ter esse cuidado, então, quando falamos da idade dos metais. E aí? Começamos aqui com a idade do cobre. O primeiro período, primeiro metal dominado pelo homem, 5.500, colocam até 2.000, seria esse período, então, do cobre. Por que ele é o primeiro metal? É um metal manipulado pelos seres humanos, ele é utilizado mais para utensílios e enfeites, poucas armas e poucas ferramentas desse metal. Por quê? Porque ele é muito maleável e trabalhado a frio. Se explica aí por quê, é o primeiro metal. Ele está na natureza, né, o minério cobre, ele é muito flexível, maleável, né, vamos dizer assim, com bordoadas, é fácil de você fazer o que quer. No entanto, ele não é um metal muito bom para se utilizar para ferramentas, né? Não é muito bom para ser utilizado para armas, apesar que o professor Roberto encontrou algumas facas de cobre, mas ele é um metal muito fraco, não é muito bom para armaduras, para rodas, para outros tipos de ferramentas, como a enxada, a foice, né? No entanto, foi utilizado, mas em geral o cobre era utilizado mais para ferramentas, para utensílios e enfeites, como nós vamos ver agora nessa próxima slide, nosso próximo slide. Ele é uma cabeça de um touro. Ele é uma peça decorativa de cobre, datado de 3.000 anos antes de Cristo, inclusive está no acervo dos maiores museus aí do mundo, o Museu do Louvre, em Paris. Né? Ele é uma peça da época da Mesopotâmia, dos povos ali, os sumérios, por exemplo, né? Que dominavam já a metalurgia do cobre. Veja então que ele é uma peça única, não tem soldas, não tem nada disso ainda, não foi derretido,
Foi pego um minério de cobre e através de marretadas vai dando o formato que você quer. Marretadas, polidas, né? Vai polindo também até dar o formato. Eles não derretiam o cobre, ele era trabalhado a frio. No entanto, não era bom para armas nem para ferramentas. Agora a primeira atividade é com vocês aí, vamos ver quem que está bem ligado à nossa aula. Por que o cobre foi o primeiro metal usado na metalurgia? Além do cobre, quais outros metais foram manipulados pelos seres humanos? Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos essa junto com vocês.
E aí, galerinha, voltei, estão com o caderno em mãos, respondendo as atividades. Vamos ver o que vocês descreveram nessa. Por que o cobre foi o primeiro usado na metalurgia? Além do cobre, quais outros foram os metais manipulados pelos seres humanos? A resposta seria o seguinte: o cobre foi usado primeiro por ser maleável, trabalhado a frio, não precisa ser derretido, e ele está na natureza já de qualquer maneira, não precisa também fazer a fusão, a união de outros minérios. E ele também além do cobre, foram manipulados o bronze e o ferro na Idade dos Metais, que inclusive é nosso próximo slide aqui, a Idade do Bronze. Agora a coisa melhorou para o ser humano. Como o professor Roberto falou, o cobre era um metal muito maleável, trabalhado a frio, não era bom para tantas ferramentas. Já o bronze é uma grande revolução na história do trabalho humano, de ferramentas, infelizmente de guerras também, de armas. Imagine você, vamos imaginar a cena. De um lado, soldados equipados com armaduras de cobre, escudos de cobre, elmo, espadas, lanças de pontas de cobre. Do outro lado, nós temos ali soldados armados ali com pedras, com pontas de lança de pedra, nenhum tipo de equipamento de proteção. Quem já começava na vantagem? Claro que nós temos outros fatores, como número, estratégia militar, tudo mais. Mas quem já começaria na vantagem? Exatamente, quem dominava o cobre. O cobre, sabe Deus como que o homem também foi fazer essa descoberta na natureza, né? Ele é uma mistura, é uma mistura entre cobre com estanho. Quem conhece o estanho? Ele é um metalzinho bem molezinho utilizado para tipo de soldas eletrônicas. Dentro do celular, dentro de outros equipamentos de rádio, existem pequenas microsoldas que eles usam estanho, porque ele é um bom condutor de energia, por isso que se utiliza um estanho. Agora vai saber, sabe Deus como, sabe Deus quando um homem, num belo dia, lá por 3.000 anos antes de Cristo, resolveu pegar a liga, o estanho, que é um minério, já está na natureza, com o cobre, como nós já vimos, e ele vai derreter num forno bem primitivo, feito ali, como diz o outro, com umas lenhas queimadas no chão, vai fazer um molde no chão ainda, ele ainda não tinha nem moldes ainda, ele fazia o que ele quer ali no chão mesmo, dá o molde de uma espada, de uma faca, de um escudo. Ele ia derreter de maneira que embaixo da fogueira ele ia fazer uma espécie de um canalzinho para essa liga que misturou cair no molde. Ele esperaria esfriar, depois ia pegar esse molde e tirar as impurezas, batendo ele, fazendo o que ele queria. Olha que interessante. Então, assim, era um trabalho, como eu falei, com que tipo de experiência o homem vai experimentando, Imagine ele pegando essa pedra, mistura com a outra, não deu certo. Vamos pegar outra pedra agora aqui, vamos misturar com a outra. Ixi, também não deu liga. Já viu essa expressão? Pois é, até chegar um momento que o homem conseguiu fazer uma fusão entre cobre com estanho e descobrir um dos metais mais resistentes que tinha para a época, o metal mais resistente que tinha para a época. É uma revolução metalúrgica. Resistente para armas, rodas, escudos. Pensa uma roda de madeira, agora pensa uma roda de bronze. Elmos, capacetes, armaduras, ferramentas agrícolas. Pensa você com uma enxada de bronze. Pensa você com uma enxada de madeira. Como que você melhora o seu trabalho, a sua produtividade agrícola? Como enxadas e foices. Imagina você com uma foice de pedra polida, agora você com uma foice de bronze, afiada, com um corte de precisão muito maior que a foice feita de pedra polida. Mas a coisa ainda pode melhorar. Daqui a pouquinho, próximos slides, Idade do Ferro, agora vocês vão ver daí, aí vocês vão ver a revolução da coisa. Aí, tá achando o quê? Que é aula de história, mas não é moderna? Aí, ó, o professor Roberto é cheio de blogueirinho. Aqui nós temos um GIF mostrando um carro de sol em Thunderholm. Ele está no Museu Nacional da Dinamarca. Acredita-se que seria uma peça dos povos escandinavos, da região norte da Europa. Ela é datada de 1200 a.C. e seria uma espécie de um artefato de decoração, mas ligado também a alguma religiosidade de alguns dos panteões dos deuses nórdicos também, acredita esse. Então ele é feito de bronze e essa é uma das peças de bronze mais antigas da história. Olha que bonito! Veja que de um lado não tem nada, Não tem nenhuma decoração.
Do outro lado, inclusive, ele foi decorado com algumas, com uma espécie de capas de ouro, inclusive, nela. Legal, né? É bem característico da época também. Um lado da escultura tem os detalhes, do outro lado é como se fosse o fundo, não importa. O importa é só a representação da frente. Bronze, aqui nós temos então algumas foices. Durante a Idade do Bronze, as pessoas começaram a misturar o cobre com estanho para produzir ferramentas, como o Sr. Roberto explicou. O cobre é fácil de moldar e se combina sem dificuldades com outros metais. Uma espécie de uma cunha, né? Uma espécie de um sistema aqui para você fazer as marteladas. Olha aqui também uma outra forma de você raspagem, né? Para você fazer os artefatos. Quase que uma arma, parece aquelas armas, mas elas são foices, na verdade, utilizadas para o trabalho agrícola. E agora sim, nós temos uma maior revolução ainda. O bronze era muito bacana, ele é uma grande revolução, e um metal resistente, ótimo para ferramentas e armas, mas era extremamente pesado. Pense um soldado segurando uma armadura de 40, 50 quilos de bronze na sua cabeça, junto com a armadura, quase 40 quilos, fora a espada, fora o que ele precisava para se movimentar. Era um metal muito pesado. Imagina uma enxada de bronze, para você levantar a enxada e trabalhar. O esforço humano e físico para você trabalhar com uma enxada de bronze. No entanto, o homem começou a fazer outras experiências, continua fazendo experiências na natureza, e até que ele encontrou uma outra liga, deu liga, como diz o outro. Ele fez encontrou o metal, o ferro já está na natureza, ele não é uma mistura, né? Peço desculpas aqui, mas ele é muito mais leve e mais resistente que o bronze. Pense, você está com uma espada mais leve e mais resistente que o bronze. Então já começa mais outra vantagem. Já tinha uma vantagem, os soldados com bronze contra aqueles que não dominavam. Agora imagine os soldados que estão com armaduras de armas de bronze contra o outro grupo que está com armaduras e armas de ferro. Mais leve, mais mobilidade, ataques mais rápidos, inclusive para você se defender contra o inimigo que está ali sufocado naquela armadura de bronze. Já imaginou? É o ferro, meus amigos. Ele é encontrado na natureza na sua forma de minérios. Ele tem a hematita, a magnetita e a ustita. Eu tive a oportunidade de estar conversando com especialistas, com ferreiros, quem domina a técnica do ferro, né? Essa semana, inclusive, eu tenho muitos amigos ferreiros. E eles falaram que a magnetita no Brasil é a mais utilizada. Então, existem 3 tipos de ferro e a magnetita no Brasil é a que nós mais temos na nossa natureza, por isso que é a mais utilizada. Ela é muito leve e resistente, e mais resistente que o bronze. Ela é ideal para armas, espadas, lanças, escudos e elmos. Agora vem o trabalho. Por que o homem demorou tanto? Se o bronze era 3.000 anos antes de Cristo, por que o homem demorou quase 1.500 anos para aprender a dominar o ferro? Ele precisa de uma alta temperatura e precisa também um projeto, um conhecimento que a gente chama de forjar. O que é o forjar o ferro? Aí vem o trabalho do ferreiro. Está ali, como diz o outro, uma bigorna ou um espaço onde ele pode bater, pode ser uma pedra, uma espécie de uma pedra bigorna. Ele vai fazer, então, primeiro, o derretimento do ferro, o ferro minério, vamos pegar a magnetita, que nós comentamos aqui no Brasil, ele está ali, você vai derretê-lo, ele está cheio de impurezas, com outros tipos de minérios ainda junto com ele, você vai precisar fazer um processo de forjar. O que é o forjar? Depois que derreteu, no forno, né, seja um forno de tijolos ou hoje fornos mais automáticos e tudo mais, mas vamos pensar lá na antiguidade, aqueles fornos bem primitivos, que é o forno de lupa, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Depois que derretia, o ferreiro iria fazendo com as marteladas, tirando as impurezas, forjar o que ele precisava, era uma faca, era um escudo, ele ia forjando, batendo, até dar o formato e tirando as impurezas. Depois vem um trabalho de ele dar um choque térmico na água fria, para endurecer, inclusive, o ferro, e depois voltava e continuava dando um segundo processo de forja, até dar o processo que ele quer. É um trabalho minucioso, detalhado, difícil de dominar, por isso que o homem demorou tanto. Então tem a questão da temperatura, para você derreter um ferro não é fácil não. E tem a questão também de você trabalhar com ele, forjar o ferro. Por isso que demorou tanto. Tanto que é uma profissão, né? O ferreiro. Forjar o ferro necessitava de alta temperatura, por isso a técnica de forjar o ferro veio posteriormente, como o professor Roberto explicou.
É com vocês. Faça um texto comparativo entre o bronze e o ferro. Olha, vai ser bacana, hein? Queria ver uma tabelinha no caderno de vocês aí. Apontando o desenvolvimento, benefícios que os dois metais trouxeram na vida da espécie humana. E aí? Melhorou muito, não foi? O cobre deu para fazer a primeira experiência, depois a coisa foi melhorando. Daqui a pouquinho nós voltamos e vamos corrigir essa junto com vocês.
Voltei, galerinha. E aí, o que vocês responderam? Fizeram esse texto, pode ser uma tabela, ficaria bacana, né? Uma tabela sobre o ferro, uma tabela do bronze, bronze e depois o ferro, ficaria bacana também. Em texto ficaria assim, tanto o bronze quanto o ferro são muito resistentes, são ideais para o uso em armas e ferramentas agrícolas. Até para roda, eu imagino uma roda de madeira, como isso revolucionou quando veio uma roda de bronze e de ferro, né? No entanto, o ferro trouxe novos benefícios, por ser ainda mais leve, mais resistente que o bronze para a fabricação desses instrumentos e armas. O bom é instrumentos, o ruim é para a fabricação de armas, não é mesmo? Poxa vida. Quais são? Achei algumas representações para vocês. Essa aqui é uma representação egípcia, foi encontrada em um mural funerário. Pode ser cobre como bronze, apesar que aqui falamos muito que o cobre é mais trabalhado a frio, pode ser mais inclusive o bronze. Veja que existem alguns egípcios fazendo uma espécie de oxigenação aqui, que é um processo também dessa liga para misturar, para dar o bronze com o estanho e o cobre. Aqui está a temperatura, ó, uma espécie de um fogo, então ali um egípcio mexendo, fazendo ali a sua lenha, né? Depois cada um segurando uma corda, porque o negócio está quente, né? E cada um dos dois egípcios derrubando no seu formato dentro do que eles queriam, né? Era aqui que era, estavam fazendo alguma coisa, era uma espada, era apenas só o molde também para depois eles guardarem, podia ser, porque depois está mais fácil para você derreter e fazer o que precisa, porque o difícil é fazer a liga, ou seja, misturar o cobre com o estanho para fazer o bronze. Aqui nós temos uma representação, eu achei bem bacana essa imagem, não sei se vocês conseguem imaginar, que vocês conseguem visualizar bem legal, mas eu vou dar uma ajudinha com vocês aqui. Está um rapaz aqui atrás ajudando, dando uma espécie de uma vaporização para aumentar a temperatura do fogo, do forno. Aqui dois ferreiros mexendo ali a fornalha, uma temperatura altíssima, né? Veja que é tudo bem assim rústico, tudo de madeira. Me chama a atenção essa bigorna, não sei se vocês conhecem o que é a história da bigorna, ela está ali e aonde você vai, o ferreiro forjar o metal, fazendo o teu utensílio que ele precisa, né? A faca, a foice, a enxada. Então é ali, está uma marreta inclusive em cima da bigorna, tem uma espécie de um machado, provavelmente para tirar as madeiras, para fazerem o fogo. Precisa de uma alta temperatura para derreter o ferro. Provavelmente, então, isso aqui é uma representação de uma frágua de ferro, de um forno em alta temperatura. Olha que bacana outra representação, essa outra fotografia aqui. Ele é um molde de um dos primeiros fornos de ferro, chamado forno de lupa, ou forno de barro circular, ou forno primitivo. Aguentava mais a temperatura, ali embaixo eles vão colocar então o carvão, dentro eles vão colocar o ferro e faziam normalmente uma espécie de um furo na terra, um canalzinho, onde o ferro será derretido até eles colocarem em outro lugar para colocar no molde para eles começarem a forjar o ferro. Então aqui está uma representação que por isso que o ferro demorou-se tanto para dominar, porque precisava de um forno de alta temperatura. Quando falamos em dados dos metais, a gente também tem que lembrar que existem os chamados metais preciosos, né? Ou seja, ouro, que os egípcios dominavam, a técnica do ouro, ele é um metal também que não precisa muito de derretimento, ele pode ser derretido como pode ser trabalhado a frio, através de marretadas, mas aqui provavelmente pelo molde, né, ele lembra, é uma máscara mortuária do faraó Tutankhamon, de 1323 a.C. Ele foi encontrado dentro do sarcófago do faraó Tutankhamon, do jovem faraó, e ele tem a representação da imagem do rosto do faraó, então passou por um molde, foi derretido esse ouro, colocado no molde, onde ficaria a imagem do ouro. Ele tem toda uma decoração metálica, então é uma manipulação de um metal. No caso aqui, o ouro, como também poderia ser a prata. Então existem também os metais preciosos, o ouro e a prata, por exemplo. Agora é com vocês aí, galera. Qual vantagem o bronze trouxe em relação ao cobre para os seres humanos? Vamos ver quem que está bem atento à nossa aula. Daqui a pouquinho nós voltamos e vamos corrigir essa junto com vocês.
E aí, galerinha, voltei. Vamos lá. O que vocês responderam? Qual a vantagem do bronze trouxe em relação ao cobre para os seres humanos? Muito bem. Respondeu certo, dizendo que o cobre, o bronze, ele é mais resistente, ideal para ferramentas e armas. O bronze, ele passa por um processo dessa união, como nós comentamos, entre o estanho e o cobre, e ele é muito mais resistente. No entanto, ele é mais pesado, ele é um metal muito pesado e tinha umas certas dificuldades para trabalhar. Por isso que se coloca que o ferro ainda é um metal mais inovador que o bronze ainda na história da humanidade. Vamos ver a nossa próxima atividade agora aqui. Sobre a pré-história, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos dar uns minutinhos para vocês aí e daqui a pouquinho nós voltamos a gente corrigir essa junto com vocês. E aí, galerinha, vamos lá para a nossa última atividade sobre a pré-história. Vocês teriam que assinalar, então, o V para a resposta verdadeira e a F para respostas falsas. Vamos no primeiro aqui, para nós já matar uma aqui. O Paleolítico foi um período muito longo da história da humanidade, aí tudo bem, no qual a humanidade sobreviveu da caça, da pesca, da coleta de frutos e raízes e folhas. O processo de sedentarização e o domínio do fogo não colaboraram para o desenvolvimento da metalurgia. Então, olha só, nós temos 3 perguntas corretas, e a última, o processo de sedentarização, ou seja, o homem fixar moradia, e o domínio do fogo não colaboraram para o desenvolvimento da metalurgia. Por que não? Claro que sim. A agricultura e a sedentarização, um sistema de agricultura complexo, onde cria o excedente e possibilita novas profissões, surgiu inclusive para abrir novas mãos de obras, outros seres humanos que foram liberados da agricultura para trabalhar em outras áreas, inclusive a metalurgia, inclusive o comércio, a religiosidade, o artesanato, não é mesmo? A questão mesmo de soldados, a segurança, os funcionários públicos. Nós falamos que todas essas novas profissões, inclusive os metalúrgicos, vieram porque a agricultura chegou num nível de desenvolvimento que começou a produzir para alimentar a todos e sobrava inclusive para o comércio, que nós chamamos de excedente.
Nessa aula nós aprendemos, galera, a idade dos metais, os 3 primeiros metais manipulados pelos seres humanos, o cobre, que era o metal mole, o bronze, o metal mais resistente, no entanto, mais pesado, muito pesado, ele fabricado. Aqui no bronze já precisa, inclusive, derretê-lo e fazer essa fusão com o bronze, com o cobre e o estanho, um outro tipo de minério. E daí a superrevolução dos metais em 1500 a.C., o ferro, uma revolução, desculpe, mais leve e resistente para a fabricação de armas e ferramentas. Na nossa aula, nós comentamos também sobre o aço, sobre a Torre Eiffel, um dos grandes monumentos turísticos da humanidade hoje, da história atual, e é uma das ligas metálicas desenvolvida há muito pouco tempo atrás, há 150 anos atrás, no século XIX, porque precisa de mais tecnologia, de fornos mais quentes, inclusive, para dominar essa tecnologia. Gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram com a gente nessa aula, dizer de coração, poxa vida, que eu estou aprendendo junto com vocês nessas aulas, espero que vocês também estejam aprendendo junto comigo. Até a próxima, galera, e como sempre, muito foco, força, fé no coração. Muito obrigado. Valeu, galera, até! Esqueci.